agradável é estar na casa do Senhor. Aleluia. Amados de Deus, é tão tremendo que Deus colocou no meu coração ontem sobre essa palavra, e hoje de manhã eu escutei essa mesma palavra, não da mesma forma, mas eu escutei e eu falei, Deus confirmando, porque eu falei, Deus, será que eu preparo outra mensagem ou vai ser essa mesma? E Deus confirma, né? 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 10. Aleluia. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Somente até aí, amém? Glória a Deus. É uma passagem conhecida, acredito que todos conhecem a história de Ana. Ana era esposa de Eucana, porém Ana não podia ter filhos. Então Eucana se casou com Penina. Então Eucana teve outra mulher, Penina, e teve filhos com Penina, porque eles tinham que ter filhos. Mas eu não quero falar nem sobre Eucana e nem sobre Penina nessa noite. Eu quero falar sobre Ana, sobre o voto que ela fez ao Senhor, sobre a luta que Ana havia passando. A palavra vem nos trazendo do sofrimento de Ana. Ana declarava que ela estava atribulada. Ana declarava que ela estava com a alma amargurada, que ela estava ansiosa, triste, aflita. Ana passou por menosprezo, porque a sua rival a menosprezava, porque a sua rival tinha filhos e ela não. Ana sofria com aquilo. Era meio que vergonhoso para uma mulher não ter filho. E Ana não tinha. Então a sua rival ficava cutucando ela. Como Ana devia se sentir? E aqui eu quero trazer, Deus colocou no meu coração, que quando nós temos que buscar algo, quando nós passamos por certa tribulação, ou por alguma dificuldade, ou quando temos um sonho e não conseguimos ir atrás, alcançar, vem alguns fatores para nos prejudicar. Como alguém que vem tentar nos atribular, como alguém que vai ficar ali o tempo todo nos irritando. Vem a tristeza, o sofrimento, às vezes até nos sentimos humilhados, amargurados de alma, assim como Ana se sentiu. Aqui a palavra que fala que Ana se
se sentia em algumas dessas formas, e outras no meu entendimento, ela também passava. Acredito eu que Ana se sentia humilhada. Ela tinha o amor do marido dela, mas ela não tinha filhos. E se eles não tivessem filhos, a geração dele acabava por ali. A história dele morria por ali, de Eucana. Mas Ana, ela não podia. A palavra falava que o Senhor cerrou o ventre dela, cerrou a madre dela. Então, por algum motivo, ela não estava tendo mais filho. Aconteceu algo ali, a palavra não relata, mas aconteceu algo e Ana parou. Ana não podia ter filho. E nesse meio tempo, ela foi passando por todas essas tristezas. O choro, a tristeza, a ansiedade, esse sentimento de aflição. E quando nós temos algo, um sonho, quando buscamos algo, às vezes nós olhamos para a situação. Vou dar exemplo de uma mulher que não pode ter filhos. Quando uma mulher não pode ter filhos, ela tem um sonho de ter filhos, ela se sente mal. Ela se sente incapaz. Agora, quando eu temos algo que nós desejamos tanto, algum problema, e nós olhamos pensando que nós não conseguiríamos alcançar o nosso objetivo. Quantos sonhos vocês engavetaram? Quantos sonhos nós engavetamos? Porque eu também engavetei sonhos. Quantas coisas você almejou no seu coração e por algum motivo você falou, não, isso já me causou sofrimento demais, tristeza demais, não, já fui humilhado por causa dessa situação, então eu desisto, eu não quero mais saber disso. Você já fez isso também? De parar, de desistir, porque achava que seria impossível acontecer na sua vida? Quantas vezes nós temos um sonho e não corremos atrás desse sonho porque nós colocamos um impedimento, ou porque estamos sofrendo, ou porque acreditar que aquilo pode acontecer nos traz tristeza, angústia. Às vezes é o sonho de ver alguém com a vida transformada, da conquista de algo, e a gente paralisa, desiste, vem o desânimo. Às vezes a gente fica aflito, às vezes até atribulado. Não, eu não quero mais isso, eu não aguento mais sofrer, meu Deus, porque eu estou passando por isso, então eu vou deixar isso de lado. Nossa, essa situação está difícil demais, então eu vou parar. Quantas vezes passamos por isso, assim como Ana passou? Só que aí nós temos uma opção, ou melhor, temos duas opções. Ou a gente convive com esses sentimentos de frustração, ou a gente decide fazer algo, assim como Ana decidiu. Chegou o momento que Ana estava com a alma dela tão amargurada que ela tomou uma decisão. Não, dessa vez eu vou fazer diferente. Deus pode transformar uma história. Assim como Deus pode transformar a história de Ana, Deus também pode fazer na minha e na sua vida. Porque para o Senhor não existe impossível, mas nós queremos limitar o poder do Senhor. Não, isso aqui Deus não, isso aqui não tem como não. Irmã, vai dar certo, vamos orar? Não, isso aqui não, isso aqui não dá certo, não tem como. Mas e o nosso Deus? Nós acreditamos ou não no poder desse Deus tremendo? Nós temos a opção de aceitar a situação de fracasso, de frustração, ou não, eu fiquei decepcionado demais, eu não vou lutar mais por isso. Ou agir como Ana. Ana, ela se levantou, como a palavra disse. Ela tomou uma decisão. Ana foi orar ao Senhor. E ela foi orar com choro. A palavra fala que ela demorou na oração. E que chegou um ponto que os lábios dela mexiam, mas não saía voz nenhuma, porque a oração é entre ela e Deus. Tem momentos que a luta vem, você vai para o seu quarto, você dobra o seu joelho e começa a orar. Ninguém precisa ver que você está orando, mas vai orar, vai buscar o Senhor, porque Deus é o Deus do impossível. Ele pode transformar vidas, Ele pode transformar histórias, situação.
Nós precisamos acreditar no poder do Senhor. Porque Ana foi porque ela acreditou. Ana acreditou. Ela acreditou que Deus podia transformar a história dela. E Ana foi. Ela fez um voto ao Senhor. E ela falou com Deus que se Deus desse para ela um filho varão, ela o entregaria para o Senhor. Às vezes precisamos ser usados com o Senhor. Às vezes precisamos fazer algo que nunca fizemos para o Senhor, para que Deus faça algo. Eu acho muito lindo isso. Todas as vezes que eu vejo o pastor Valdeci pregando, ele sempre falava isso, que se eu quero algo diferente do Senhor, então que eu dê algo diferente. Se eu quero algo sobrenatural, que eu faça também. Eu gosto de dobrar meu joelho e falar: Deus, me dá isso, Deus, me dá aquilo. Não, eu tenho que fazer algo diferente para Deus. Eu não quero algo diferente. Eu vou só continuar orando. Não, hoje eu vou orar de manhã. Eu tenho 5 minutinhos antes de eu sair, então eu vou orar esses 5 minutinhos e amém, e acabou. Quantas vezes nós demos mais atenção para os nossos problemas em casa, para o dia a dia, para os afazeres de casa, mas e o nosso tempo com o Senhor? Será que a gente está tem um tempo de intimidade com Deus para ouvir Deus falar? Porque nos tempos passados a gente vê na Bíblia falando de tudo que Deus fez. Alguém aqui duvida das histórias que estão na Bíblia? Alguém duvida aqui? E alguém aqui acredita que Deus é o mesmo Deus que agiu antes, que a Bíblia relata as histórias, é o mesmo Deus que está no nosso meio hoje? Então por que nós não vemos acontecer os milagres que aconteciam antes? Por causa da nossa fé, por causa da nossa disposição de buscar o Senhor. Será que nós temos separado um tempo de qualidade para o Senhor? E eu falo de mim também. Será que nós temos separado um tempo de qualidade de buscar o Senhor? De pegar a palavra do Senhor e orar? De pegar a palavra do Senhor e buscar entender. Não é só ler, não. Porque às vezes eu leio assim: levantou-se Ana e com a amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, fez um voto, dizendo assim: eu entendi alguma coisa? Não. Eu estou lendo correndo. Agora, quando eu começo a estudar, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha, a Ana se levantou e a alma dela estava amargurada. Olha que a palavra fala que ela orou ao Senhor e ela chorou. Aí eu vou ler mais uma vez. Olha, Ana se levantou. Então ela estava caída. Se ela se levantou é porque ela estava caída. Olha, tive um entendimento diferente. E com a amargura de alma orou ao Senhor. Ela se levantou, ela estava caída e a alma dela estava amargurada. Ana estava sofrendo. Ana não estava bem. Mas ela decidiu se levantar e orar. Ela tinha que tomar uma decisão. Ela tinha que ter uma transformação na vida dela. Olha, a palavra está falando isso. E ela chorou abundantemente. Olha para você ver, ela se prostrou diante do Senhor, ela se entregou. Quanto tempo que nós não fazemos isso? De orar, de chorar a Deus e deixar Deus trabalhar. Senhor, fala comigo. Deus transforma essa situação. Ou de simplesmente buscar a presença dele para nos enchermos. Porque tem hora que nós só pedimos. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá. E para agradecer? É tão bom quando eu dou um presente pro meu filho, eu vejo que ele está feliz e ele: obrigado, mãe. Agora se eu dou presente pro meu filho, ele não está nem aí para mim. Eu vou dar para ele, porque ele é meu filho. Mas se eu não estou dando com a mesma alegria, com aquela mesma, euforia de dar para ele, de ver que ele vai ficar feliz, que ele vai vir até mim, me abraçar, agradecer. Tem hora que a gente nem isso a gente faz com Deus. Nem para agradecer direito a gente agradece. Você recebe algo, isso aqui foi tão simples. Deus, Ele está em cada detalhe. Tem coisa que a gente pede Ele a cada detalhe. E Deus, Ele faz os detalhes. Esses dias eu tinha 2 marmitas lá, que eram com meus meninos, estavam na geladeira do salão, e eu pensei assim: eu não estou afim de comer comida hoje, eu queria comer só uma saladinha, uma carne, uma coisa mais leve.
Minha cliente levou para mim a saladinha, um pouquinho de purê e uma carne, do jeitinho que eu pedi para Deus. Olha como que Deus faz um mínimo detalhe. Eu tive que agradecer a Deus, que eu falei, amada, eu falei com Deus que eu não queria comer uma comida pesada hoje, eu queria comer uma coisinha leve. Só uma saladinha, uma carne, uma coisa leve. E foi exatamente o que minha cliente levou para mim. Olha pra você ver como que Deus faz. Glória a Deus. Aí você pode pensar assim, não, isso é besteira. Não é besteira. Deus, ele escuta cada coisa. Eu acredito que todos nós somos pais. Se a gente vê um filho precisando de algo, se a gente vê um filho pedindo algo, a gente não quer agradar nosso filho? Imagina Deus, como que Ele quer fazer pra gente? Imagina como Ele vendo a gente passando por algo, se Ele não quer ali imediatamente, de prontidão, responder a gente. Por mais que tem hora que o filho não está merecendo, a gente fala, não, peraí, ele vai merecer, vai melhorar daqui a pouco e eu vou dar para ele de presente. Que agora não está merecendo, mas eu vou dar depois. No tempo certo eu vou dar para ele. Mas às vezes nós, como filho, nós queremos o nosso tempo e não sabemos esperar o tempo de Deus. Nós queremos da nossa forma, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ana, ela orou o Senhor. Ana, ela clamou o Senhor. E aí tem uma diferença. Que a palavra fala que Ana, o semblante dela já não era mais o mesmo. Quando Eli fala com ela, ela já saiu determinada. Eu vim, busquei, eu estou saindo com a minha vitória. Aí você vem na igreja, eu venho na igreja, e eu busco algo. Ai, será mesmo que vai acontecer? Eu orei agora, mas eu não sei se vai acontecer. Peraí, eu estou acreditando? Não. Eu tenho fé ou não tenho? Eu tenho que acreditar. Eu preciso acreditar no Senhor. Nós precisamos acreditar no Senhor. Se nós falamos aqui agora, que nós cremos que Ele é o mesmo que a Bíblia relata, ontem, hoje, será eternamente, Ele pode fazer milagres e maravilhas no nosso meio. Nós precisamos acreditar. Precisamos buscar com fervor, levantar um clamor de verdade. É chorar na presença do Senhor, é nos prostrarmos diante do Senhor. Ei, se levanta a igreja assim como Ana se levantou também. Chega de ficar caído, chega de ficar com a alma amargurada. Vamos nos levantar, nos posicionar como servos e servas do Senhor. Nos posicionar como aqueles que acreditamos e que temos plena convicção que Deus é o mesmo ontem e hoje. Ele age no nosso meio. Prova disso é eu e você estarmos aqui. Quem olhava para a minha vida antes de conhecer o Senhor não acreditava que eu estaria um dia na presença do Senhor. No início da minha caminhada eu vi, isso é fogo de palha, não vai durar nada. Na igreja não vai durar não. Até um dia que eu ouvi a minha mãe falando, a Aline mudou da água para o vinho. Eu falei, Deus está trabalhando. E as pessoas ao nosso redor, elas vão vendo a mudança nas nossas vidas. Elas vão vendo o agir de Deus nas nossas vidas. E aí os meus irmãos começaram a caminhar. E a minha mãe começou a caminhar. E eu creio que muitas outras pessoas também vão caminhar. Você sabia que tem pessoas que olham para você e para mim e às vezes a gente nem sabe. Houve um tempo que eu pensei, eu vou desistir. Eu tô cansada disso. Nossa, é difícil demais servir a Deus. Aí me chega uma menina em mim e fala comigo assim, Aline, isso é um exemplo para mim. Eu falei, ai meu Deus, como que eu paro agora? Teve uma vez que eu estava estressada com o pastor Rodrigo, eu falei, nossa, estou aguentando. Me chega uma amiga em mim, passando por uma luta difícil demais no casamento dela. E falou comigo assim, Aline, o seu casamento é um espelho para mim. Eu não desisti do meu casamento de ver vocês. Eu acho vocês um casal exemplar. Homem e mulher de Deus de verdade. Eu falei, Deus, eu tenho que manter aqui. Aleluia.
E é assim, às vezes as pessoas olham pra gente e a gente não tá nem sabendo que as pessoas estão olhando. Às vezes a gente não está nem percebendo que estamos sendo exemplos, espelho para outras pessoas. Nós temos que ficar atentos. E os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Imagine se, eu estou longe do meu bairro, eu estou em outro lugar, não conheço ninguém. Aí eu vou e aqui eu desisto, aqui eu não estou nem aí. Aí chega alguém, você é daquela igreja, não é? Já aconteceu isso comigo, eu no centro. E eu estava distante e passou uma moça perto de mim e falou comigo assim: você é a esposa do pastor Valdeci, não é? Eu falei assim, sou. Eu falei, olha, a moça me conhece, ela sabe que eu sou serva, esposa do pastor Valdeci. As pessoas estão nos observando. E por isso é mais um motivo da gente agir como Ana. É não parar no meio de uma situação. Imagine, as pessoas estão nos observando e ver que nós que estamos na presença do Senhor paramos mediante uma luta. Mediante um filho que não quer vir para a presença de Deus, mediante um problema no casamento, há um problema no trabalho, há um problema de saúde ou algo parecido, a pessoa parou. Quem está lá fora vai pensar assim, não, se ela está na igreja parou, então eu não vou nem ir na igreja, não. Nós precisamos nos posicionar. Porque quando eles veem acontecendo na nossa vida, eles têm sede de vir para a presença do Senhor. Eles começam a entender, as pessoas começam a entender que Deus opera milagres e maravilhas. Eu vivo de milagres. Todos os dias nós acordarmos. Olha o milagre da vida, que coisa mais linda. Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Precisamos nos posicionar como homem e mulher de Deus, que acredita, que entende quem é o nosso Pai Celestial, que entende a soberania do nosso Deus, o poder do nosso Deus. É um Deus que opera milagres. É um Deus que tudo pode, que tudo vê. Podemos até pensar que Deus não está vendo o nosso problema, mas Ele está vendo sim. E no tempo certo Ele entra com provisão. Mas também precisamos fazer a nossa parte. Orar e agir. Eu vou só orar e ficar sentada aqui. Eu vou só orar e ficar sentada. Vai ter o mesmo efeito? Eu tenho que orar e agir, buscar a presença do Senhor, estudar a palavra, ter um tempo de intimidade com o Senhor, ouvir Ele falar com a gente. É fácil? Não é fácil. Mas precisamos romper essas barreiras. Ninguém disse que servir a Deus seria um mar de rosas. Mas é maravilhoso estar